Sejam bem-vindas! Esse episódio é para você, mulher, mãe que se encontra exausta, cansada das inúmeras atividades que você precisa realizar no dia a dia, sua rotina está estressante e você se encontra num lugar de reclamação e só enxerga a maternidade como um peso? Seu lar está ao caos, enfrenta desafios no relacionamento e não sabe mais como lidar com essa situação. Entenda sobre virtudes e como a mulher estando bem edifica o lar. Fica comigo, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, e esse é o Mãecast. Ela é mãe de 3, do Ian e de 2 anjinhos, formada em hipnose clínica regressiva, tetra-healer, especialista nas 12 camadas de personalidade. Atende mulheres em mentorias individuais e em grupo. Faz palestras e treinamentos presenciais. Terapeuta, dona do lar e coaching. Ajuda mulheres que buscam o seu processo no seu amadurecimento pessoal e seus relacionamentos. Seja bem-vinda, Priscila Condo. Obrigada. Linda, obrigada. maravilhosa, que eu tenho uma admiração. Gente, tem que contar essa história. Eu conheci a Priscila numa imersão maravilhosa que foi feita para mulheres, uma roda de mulheres no Bosque Sagrado aqui de Curitiba. E eu olhei aquela mulher sentada no puff, assim, não era um puff, era um... Como é que chama aquilo, Pri? Cara, eu não sei. Ah, é um puff que É um você puff. tenta. Diferenciado Um lá, puff que é tipo uma meio mandala. yoga, Isso. diferente. E ela falando de autoconhecimento da mulher, do feminino, e o que precisa, o que não precisa. Eu falei, ai meu Deus, que mulher mais linda, tem que chamá-la para gravar uma enquete. E estamos aqui. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei bem feliz com o convite. Muito obrigada Obrigada a mesmo. você. E eu queria já abrir, assim, pra gente falar uma pergunta já poderosa, né? Pra gente começar, porque na abertura eu esculachei, né? Falei da mulher exausta, da mulher cansada, de tudo. Então, que tipos de crença pode desfortalecer a mulher na maternidade? Bom, quando a gente vai para esse local de crenças, é você que trabalha também com famílias, com mulheres, é tipo assim, são inúmeras. Se você vai tentando tirar, né, você vai percebendo que são camadas e camadas e camadas. E, lógico, eu não vou conseguir listar aqui todas, eu vou falar um pouco específico de como eu acho que é algo que ajuda muito a mulher a ela conseguir se proteger dessas crenças, porque a gente vai ter a influência, lógico, do nosso histórico familiar, a gente vai ter a influência do meio cultural, que são coisas que não nos determinam, logicamente, mas que num primeiro momento, sim, ele vai ter um grande impacto, né? E aí, no caso, quando a gente vai trabalhar, que é algo muito individualizado, no campo de crenças da pessoa, olhando para a parte familiar, isso é um trabalho que é bem específico. Eu, no caso, vou fazendo um mapeamento bem específico para a gente conseguindo fazer um processo de identificação. Ela olhando isso, não ela se aprofundando assim na tristeza, mas trazendo uma clareza sobre as coisas como aconteceram, sobre a realidade. Então, isso é uma coisa um pouco mais específica para a gente trazer. E não só em relação quando a gente olha para as crenças familiares, que crenças são crenças positivas e existem crenças negativas. No caso, seria do que você está falando das crenças negativas, né? Sim. Mas também a questão, quando a gente trabalha da família, sobretudo a gente também valorizar as crenças positivas que foram nos construindo. Porque às vezes chega aquela mulher que só reclama, porque minha mãe isso, aquilo. E aí, de repente, você fala, mas a tua mãe falou uma verdade para você. Sim. A tua mãe falou uma verdade e que ela precisa trazer, e às vezes, num clique, pelo menos aconteceu isso comigo, depois que eu me tornei a mãe, eu olhei e falei assim, cara, a minha mãe tinha razão. Nossa, e eu teimei tanto tempo com o que ela falava para mim, e agora eu consigo perceber que, sim, a minha mãe, ela tinha razão. Então, isso também é uma coisa muito importante, até pra gente valorizar, trazer valorização para a família, não ficar nesse campo só negativo. E aí, quando a gente vai para o meio cultural, que é um meio também que todo dia a gente está em contato, né? Que é o ambiente onde a gente vive, aí a gente também vai trabalhar ainda um outro aspecto que é importante a gente se proteger, né? Sim. Porque, de uma forma específica do campo da maternidade, não só da maternidade, mas também
do meio onde a gente vive, brasileiro, a gente consegue ver uma presença de um vitimismo. E que isso acaba contaminando, muitas vezes. Com certeza. E aí que é a questão, se você, existe essa característica, se você vai acompanhando dentro dos perfis das redes sociais, eu lembro que quando eu me tornei mãe, em um primeiro momento, eu fui para esse local de vitimismo, até eu me dar conta, depois eu fiz uma limpeza, falei, não, deixa eu tirar esses perfis, porque isso não está me ajudando, está, inclusive, me atrapalhando. Então, ficar atenta sobre esses meios que muitas vezes acabam nos contaminando, e muitas vezes eles nos contaminam por quê? Porque a gente não está amadurecida, né? E uma das características, depois a gente vai falar rapidamente, mas uma das características presentes é uma característica que assemelha-se com o que a gente fala da quarta camada. E essa quarta camada de personalidade é uma camada que é aquela camada que tem uma estabilidade emocional muito forte, é aquela camada que acaba se vitimizando. Quando a gente entra no âmbito de vítima, a gente também vai entrar num âmbito de culpa. Então, qualquer coisa que o outro fala para mim, aquilo me fere muito. Qualquer coisa que eu vejo, aquilo me corrói por dentro. E aí eu começo a viver todas aquelas dores, aquelas feridas passadas e choro. E aí, o que acontece muitas vezes nesse campo de maturidade? Você sempre vai ficar buscando validar uma coisa que você acredita que é. E aí você não é flexível para que você se abra para verdades e para a realidade. Então, às vezes você vai levar um tapa na cara da vida, te mostrando a realidade, mas aquilo não te consola, aquilo te deixa mais triste. Você fala, não, não. Mas o outro que está na Sim. mesma situação, que tá lá no buraco, fala, ai, olha só como a vida é sofrida. Você fala, sim, a vida é muito sofrida. E aí entra aquelas duas pessoas no sofrimento e você tem duas pessoas que não saem do mesmo buraco, né? Então, é como se, por exemplo, eu gosto muito de olhar e perceber, você que tem uma filha, você sabe como é que é. A gente consegue observar comportamentos, quando a pessoa está imatura, parecidos com o comportamento de uma criança. Então, se, por exemplo, o meu filho, o Ian, ele faz uma coisa que não é certa, mas aquilo dói nele. Por exemplo, ele quer comer chocolate e eu falo, não, você não pode comer chocolate, você não vai comer chocolate. Ele chora, ele faz aquele drama. E óbvio que a gente vai consolar, a gente vai abraçar. Só que no segundo momento você vai falar, filho, isso aqui tá errado. Então, mesmo que exista essa dor e mostre essa dor, você precisa orientar e falar, não, isso está errado e você vai precisar conversar. E o que acontece muitas vezes com essas mulheres? Elas ficam buscando tanto a validação de um sentimento negativo, em que ela se coloca nessa posição de vítima, que ela só busca o consolo, mas ela não busca a verdade. Então, qualquer coisa qualquer coisa que se conecte com algo que possa validar aquela coisa negativa que ela tem no interior dela, algum ressentimento, algum tipo de culpa, algum tipo de raiva, ela vai falar, nossa, olha só, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade porque eu Sim. sinto isso também. E é isso, esse campo de maturidade é muito baseado naquilo que eu sinto, não aquilo que é de fato. E quando a gente vai num processo de amadurecimento, óbvio, a gente sempre vai sentir, a gente não pode ser uma pessoa insensível, senão isso seria terrível, né? A gente seria uma pessoa desumana. Mas no sentido de que a gente tenha esse contorno nosso afetivo que nos ajude como se fosse realmente uma intuição. Então, quando você tem essa intuição, você tem esse processo de amadurecimento, até quando você está diante de uma mentira, você fala, eu estou sentindo alguma coisa estranha aqui que parece que não é Não tá verdade. conectando. Não está conectando. E às vezes você vê até, hoje a gente vê que é uma outra coisa que também é muito perigosa. Hoje, a facilidade das redes sociais, qualquer pessoa se coloca como uma autoridade. E aí a pessoa Sim. fala, nossa, mas aquela pessoa e tal. E infelizmente existem pessoas que estão com más intenções, ou também estão acreditando fielmente numa mentira que ela vive. E aí fica esse processo, né? De que não vai contaminando cada vez mais. Então Sim. ela acaba não entrando, não crescendo. E aí, nesse, que eu agora me perdi aqui, eu tava falando, mas é isso. Se às vezes, quando eu vejo algumas coisas e
algumas coisas me falam, ou aquela coisa que sai na manchete, né? Até quando eu vejo alguma coisa que é algo que é pro lado que eu acredito. Mas eu penso, será que isso realmente é verdade? Porque muitas vezes a gente fica tentando fazer o viés de confirmação. Sim. Então, eu tento confirmar uma coisa que eu acredito. Só que não tem como evoluir muitas vezes se a gente fica... A gente tem que ser meio que realmente cético diante de algumas coisas para a gente conseguir ir em contato com a verdade. E uma das características de amadurecimento é quando você vai entrando em contato com a verdade, você vai buscando a verdade. Doa o que doer. Porque a verdade muitas vezes vai doer. Com certeza. E aí é esse processo. Então, justamente quando eu estou falando sobre essas questões de crenças, o que eu acredito hoje realmente é você trabalhar. Óbvio, a gente vai fazendo um processo de orientação e mostrando para as pessoas, mas essas características, principalmente, que vão para uma questão mais do vitimismo ou essa questão muito afetiva, a gente tomar cuidado, ligar esse sensor, esse radar, e trabalhar nesse processo da gente crescer. Da gente crescer e amadurecer. É que eu acho que tem os dois pontos, né? Os dois lados. Tudo que você falou, tanto pode ser pro lado negativo quanto pro lado positivo. Então, Sim. mesmo que eu olhe uma mulher segura de si, uma mulher que está na internet, né, postando todas as coisas boas, tudo que pode, mesmo aquilo ali pode me ferir, né? Porque assim, nem sempre o que eu estou olhando é com aquela lente que deve ser olhada. Sim. Né, com aquele viés. Às vezes eu tô olhando uma mulher na mídia que é muito linda, maravilhosa e que tem a vida perfeita. Aquilo também é positivo, porque a pessoa tá te mostrando algo de bom, mas pra você pode soar como negativo. E muitas vezes a pessoa que posta coisas negativas, do tipo, estou exausta, eu tô cansada mesmo, essa é a maternidade real, isso é ruim, na minha casa tá assim, eu tô, né, péssima. Às vezes você olha pra aquilo e fala, caraca, não quero ser assim. Sim. Então o negativo e o positivo, ele transita nas nossas vidas todo o Sim. tempo. Quando a gente fala de Exatamente. crença, a gente traz a infância. Então, a infância... Gente, eu tava com o microfone assim, ninguém me avisou. Danada, deu pra ouvir o que eu falei? Deu, né? De boa. Ah, então tá. A infância... Eu não sei É que o tocar o quê Fabrício aqui? fala que eu vou cantar, sabe? Tipo, que eu pego no microfone e quase canto no microfone. Eu não tô acostumada com o microfone, Foi caindo. Então tá. A infância, ela vem desse lugar, né? O que a gente traz para as nossas vidas, realmente está tudo interligado lá atrás. Sim. Então, o que a infância vem trazendo para mim, para eu hoje, eu olhando, né, como mãe? O que eu vivi na minha infância que hoje eu posso trazer para minha vida para aplicar com a minha filha? E quais são os gatilhos que me tiram a paciência? Será que é realmente só a birra dela? Será que eu não me vejo como criança, uma criança, né, sem alguma necessidade atendida? E quando eu atendo a birra da minha filha, eu olho para aquilo e penso, eu não fui atendida assim também. Então eu replico aquilo inconscientemente, né? Todas as crenças que a gente traz vêm dos valores positivos e negativos dentro de um fluxo familiar, né? Que são coisas que aconteceram boas e coisas ruins. Então, tudo começa lá atrás. Eu acredito que é um grande passo, assim, que a gente dá na vida quando a gente descobre realmente o que é sentimento, o que é emoção, o que eu tô sentindo de fato quando a minha filha se comporta assim. Será que isso não tem a ver com o que eu vivi? Isso é uma crença. Né? Isso é uma crença limitante, que não me deixa olhar para um outro lado do que realmente é o maternar, por exemplo. É a maternidade. Que muita gente pensa, não, a maternidade é um peso. Mas por que é um peso? Porque eu não consigo me desvincular das coisas ruins que me fazem hoje ser mãe. Né? E nesse campo até que a gente estava falando sobre crenças, existe esses jargões, assim, que a gente vê muito, né? Sobre essa coisa de ser uma coisa pesada ou uma coisa... A gente sabe a realidade, o que ela é. Né? A gente sabe que não é uma coisa fácil. E às vezes eu vejo até alguns pais... É terrível de você escutar isso e eu sei que não é a intenção da pessoa falar isso, mas a pessoa assim, poxa, esse meu filho, eu tô pagando meus pecados com ele. Sim. E aí eu fico pensando... Qual é a tua atitude diante de um presente que Deus te deu, que é a vida, né, que veio até você, que te dá tantas oportunidades para você aprender, e você vê aquilo como um fardo, E aí, isso é uma coisa assim que... Isso é uma crença limitante.
é uma crença limitante e que impede ela de acessar o que é mais profundo e transcendente da maternidade, né? Que faz com que você se conecte com, enfim, com Deus. As virtudes, elas têm muito a ver com as verdades relacionadas à alma, que está conectada com essa ordem divina. É por isso que elas são tão fortes. Então, essa forma, assim, de você ver realmente, se você fica sempre olhando aquilo como um fardo, você para de ficar presente para as coisas boas. E o pior, o que acontece, que eu espero que isso não aconteça. Imagine uma mãe que faz isso e fica repetindo isso, chega no final da vida e fala, e sozinha, muitas vezes acontece isso, e fala, nossa, eu tive tanta oportunidade e eu não aproveitei, né? Porque o tempo passa e eles não vão para sempre ser para sempre assim. Sim. Eles não vão desprender o cuidado que a gente desprende hoje, que a gente precisa estar ali. Eles vão crescer. Não é para sempre isso, né? E eu sempre falo, existe sempre algo que prevalece de muito bom dentro das coisas que são difíceis. E você tem que se apegar àquilo que prevalece de bom para te manter firme, que é você ter uma clareza de uma motivação que é muito maior do que, enfim, dessa coisa material, né? Porque às vezes, infelizmente, muitas vezes a forma como as pessoas se referem aos filhos acaba parecendo uma coisa de ordem material. É porque não é fácil, né, Pri? Não é fácil. Não é fácil, entendeu? A gente fala, é tudo muito bonito a gente Sim. falar sobre o autoconhecimento, tudo, mas assim, caraca, às vezes você não quer, você quer só ficar um minuto em silêncio. Você não quer ser mãe naquele momento, sabe? Sim. Assim, e tá tudo bem. Só que eu não posso não querer ser mãe o tempo todo, porque eu sou. Então eu tenho que lembrar de mim e lembrar que eu sou mãe, lembrar de mim e transitar nesses mundos sendo a minha melhor versão, como mulher e como mãe. Sim. Só que eu divido essa caixinha. Então, para que eu não sinta essa exaustão na pele, a gente melhora as questões, a gente acessa as caixinhas, os lugares que vão fazer com que a gente se conecte para aquilo que a gente precisa. Sim. Eu sou o adulto, eu penso daquela forma. A criança não. Então, essa questão de ser a mãe exausta que eu falo, né? Muitas vezes que eu vejo na internet a galera postando, olha aqui, a maternidade é isso aqui que vocês estão vendo, olha a realidade aqui, ó. Muita gente não posta a realidade. Gente, por que eu vou ficar postando só coisas que desconectam as pessoas do verdadeiro eu delas? Sim. Como, por exemplo, a maternidade para aquela pessoa está sendo real e exausta. Para mim, pode não ser. Então, ela contamina as outras pessoas. Contamina. Porque não é legal eu postar a minha maternidade real, sendo que para você é a sua maternidade. Cada uma é única. Sim, e é uma outra coisa também, né, dessa coisa que contamina. Hoje tem muito essa coisa que eu estava falando sobre as influências culturais. Muitas bandeiras que são levantadas e tal, vai para o campo de ideologia. A ideologia acaba sendo um tipo de conhecimento ordenado, que não é um conhecimento, que é uma pseudo-verdade, então tem partes verdades e partes que são mentiras, mas que elas se conectam porque elas trazem um consolo afetivo. Então, o que acontece? Parte é verdade, mas tem muita parte que não é verdade, então, e a pessoa, ela fica, mas aquilo consola ela. Mas quer dizer que, então, se me consola e eu também estou nesse lugar, tá bom assim? Pergunta assim, tá bom pra mim estar nesse lugar? Não, não tá. Eu não quero ser essa mãe. Eu quero ser outra mãe. Desculpa, se essa maternidade real eu vou viver algumas coisas tão parecidas quanto você, como privação de sono, como amamentação com dificuldade, ou um parto idealizado que não aconteceu. Eu passei por isso e foi um aprendizado gigantesco, porque eu idealizei muito e eu realmente, hoje eu percebo o quanto que eu estava imatura e eu fui amadurecendo depois, e eu falei, gente, como eu fiquei cega, porque uma das características dessa quarta camada é que a gente cria muita expectativa. E a gente cria uma expectativa tão grande que a gente cria aquilo que a gente coloca como uma possibilidade de acontecer, a gente cria uma dependência que, se não acontecer, meu Deus do céu, eu sofro. Então, eu idealizei todo um parto e blá, 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 blá. No final, fui para uma cesárea e fiquei muito, tipo, eu fiquei com uma dor interna, e aí depois hoje eu entendo, e ok, tá tudo bem, sabe? Mas eu percebo o quanto que eu fiquei nessa coisa fantasiosa,
Mas se você tivesse outras referências de um parto Sim. romantizado, natural, na banheira, lindo, maravilhoso, se você não tivesse essas referências, Uhum. se só sua mãe tivesse contado pra você que existe as duas formas, cesárea e parto Sim. normal, Aham. e ela contasse somente o ponto de vista dela e te desse uma opinião, você ia Uhum. ter romantizado como você idealizado? Aham. Talvez não. É, talvez não. Aham. E o Porque mais você aham, só sim. idealizou isso porque você viu em algum lugar. Que Sim. alguém te E contou e que era aí lindo e sim, maravilhoso. e aí aquela coisa, você achou legal, é uma coisa que, nossa, isso é uma coisa que se torna um sonho, e aí você só vai indo para a viés de confirmação daquilo. Então, ou a questão é que você precisa se instalar na realidade e ver que existem várias possibilidades. E que a minha cesárea foi linda também, ela pode também Ser ser humanizada. humanizada e uma possibilidade, né? De forma que eu não me frustre do jeito que eu me frustrei. É igual amamentar. Tem mãe que amamenta até Exatamente. 2 anos, né? Aham, Mas sim. às vezes aquela mãe também não tá feliz. Sim, e podem acontecer inúmeras coisas. É aquela coisa, você tem que olhar para a sua realidade, né? É. Aquilo que você pode fazer de melhor dentro da sua possibilidade. E você que estava, antes que eu não fuja, que estava falando sobre essa coisa de postar e tal, isso aqui é maternidade real, etc. Sim, Eu que acabo, enfim, trabalhando, atendendo, e às vezes eu atendo, assim, as realidades das mulheres mães são muitas. E existem realidades que, gente, a mulher não vai nem ter tempo de ficar postando isso, porque vai ser uma mãe que tem um filho com deficiência, ou vai ter uma mãe que, cara, fica o dia inteiro trabalhando porque ela é uma mãe solteira. E ela não fica postando isso, ela simplesmente, cara, ela pega aquela responsabilidade e vou fazer. E, cara, essas mulheres fazem com que a gente se envergonhe e fale, gente, por que que eu tô reclamando, né? é. Diante dessas que você não vê e a gente vê até... Eu tenho um referencial, graças a Deus, eu tenho muitos referenciais na minha família muito positivos. A minha avó, que teve 10 filhos, eu nunca vi ela reclamar, nem no leito de morte dela, que ela estava sofrendo de dor, ela não fez um A dizendo que estava com dor. E aí, isso são coisas que são exercícios da fortaleza, que eu vejo isso e eu coloco isso como uma referência. Não que eu não reclame, mas que existe um caminho que eu quero ser igual a minha avó quando eu crescer, entendeu? Sim, Eu quero, é alguém que você se espelhe para que você saiba que você pode melhorar. Isso não quer dizer que a gente não vai reclamar. A gente sabe que a gente reclama. Cara, tenta fazer um jejum de não reclamar. Cara, você vai perceber o quanto que você reclama. a gente reclama. Tem uma. Eu sempre. Cara, é uma coisa bizarra, mas é uma coisa da minha cabeça. Eu falo que, cara, eu reclamar é tipo igual você ter flatulências, sabe? É uma coisa Sim. que fede, é ruim, mas você precisa soltar, Sim, sabe? exatamente. É isso mesmo. E a, Só que quando a pessoa tá muito carregada, ela vai ser tão, tipo, fedorento que ninguém vai querer sim, ficar perto. é. E isso a gente pode fazer uma referência. Você ter muitos gases, você tem que olhar como que você está se alimentando. Se você Sim. está reclamando muito, como que você está se alimentando, né? No seu dia a dia, nas suas amizades, naquilo que você vê, naquilo que você lê. Então, isso também é uma autovigia que você tem que fazer, né? Porque a gente reclama, mas será que eu não estou excessivamente reclamona? Né? Sim. Que as pessoas estão se afastando de mim por causa disso? Ô, Pri, e você falou de Uhum. virtudes, né? Uhum. Com esse assunto, a gente traz essas virtudes, mas o que que elas são? O que que elas representam na vida dessa mulher? Porque quando a gente fala de Uhum. reclamar, como Sim. é que a gente traz as virtudes para nossa vida? Tá. Bom, a consciência da virtude, ela é super importante, porque a característica de uma mãe, é o que a gente vê na maioria das vezes, é que as mães, a maioria são muito virtuosas, elas exigem muitas das virtudes, né? Então, eu vou dar um exemplo seu. A gente estava aqui antes da gente começar a gravar, você estava comentando sobre como é desafiador para você trabalha, você é CLT, você tem que produzir conteúdo, tem a tua filha, tem... Nossa, meu Deus, que correria! Tô aqui no Tô segundo. aqui, aham, falando para você, Você desabafando. começou esse ano, era um projeto que você Sim. tinha... Faz quanto tempo que você estava na cabeça? Ah, já fazia um ano antes, pelo Tá. menos. Sim, já fazia mais ou menos um O ano. podcast, né? Todo o Sim, restante já há mais tempo. sim, sim.
E Até colocar em prática e tirar do sim, papel, quanto tempo não demora? E a gente tem que exato, falar sobre isso também. sim. E é justamente e aí eu venho aqui, né? Não é um podcast, é um podcast profissional, um podcast que tá super bem Obrigada, ambientado, obrigada. super bonito, me deixando confortável. Então, você tendo todo o cuidado comigo também. O que prevalece em mim na experiência, né? Prevalece que, nossa, a Nanda é uma pessoa muito dedicada e eu me sinto muito bem, porque é como se você tivesse aqui no caso do teu trabalho, você arrumou a casa para eu estar aqui. Eu me sinto bem. O que é isso? Você tem um sentimento de algo que prevalece, que é o amor. Independente do quanto difícil isso foi na sua jornada, e só você vai saber disso, Uhum. né? O quanto que foi suado, é, a virtude ela vai te conectar com algo, um tipo de desejo diferente, que é você comer um docinho, um chocolate. Porque você comeu chocolate, comeu, gostoso, passou, passou. Esses são atender os nossos desejos que estão dentro de nós, sim, faz parte de nós, mas é aquilo fácil e que passou. Agora a virtude ela vai te conectar com algo que é muito maior. Visceral. É muito maior. De forma que, independente de quanto sacrificador aquilo seja, no final vai te prevalecer, cara, valeu a pena. É. Eu tô me sentindo bem. O que isso traz pra mim? E mais importante ainda, que história que eu conto com isso com a forma que eu faço? E como que as pessoas me veem com as atitudes que eu tenho? E é isso, você vai trazendo esse exercício das virtudes e você vai construindo uma história que ela vai ficar para sempre. A história que você conta e a história que vai ser contada pela sua filha sobre você, dos seus netos, igual eu me referenciei à minha avó, que eu falo, nossa, uma super virtude de Fortaleza. Nunca vi ela reclamar. E realmente, eu nunca vi ela reclamar. 10 filhos. 10 filhos. Faleceu com 94 anos. E. Por isso que, né, ela viveu bastante, porque ela não Sim, reclamava, entendeu? Porque ela. quem reclama vive estressado e vive menos daí. Sim, sim. Incrível. E é isso, a rotina de mamãe também é muito exaustiva, a gente tem muitos afazeres, não tem como a gente sair da realidade das nossas responsabilidades que a gente tem. Só que quando a gente tem consciência que a gente está exercendo essa virtude, a gente tem algo que é importante, que é o nosso senso da nossa própria identidade. Porque senão você se torna simplesmente aquela mãe que é boa, que é assim, socialmente, cara, é uma pessoa que não faz nada de errado, é aquela pessoa boazinha. Socialmente tá tudo bem, mas na sua individualidade, se você não sabe, você experimenta um vazio, porque você fica, nossa, parece que minha vida não tem sentido. Então, quando você começa a ter consciência da virtude, você começa a trazer uma ordem de sentido no seu interior, porque você sabe o quanto que aquilo tem um porquê. E é algo que transcende, né? Porque é aquilo que, quando você estiver dando o seu último, piscou a última vez e tá indo embora, você vai falar, cara, valeu a pena, né? Sim. Às vezes existem, e isso é uma coisa que às vezes dá muita esperança, porque tem pessoas que têm a vida inteira muito, muito sofrida, mas a gente sabe que ela vai descansar em paz. E isso é uma coisa que a gente. Porque hoje a gente acaba indo para uma geração que se afasta muito do sofrimento. Eu não quero sofrer, eu não quero trabalhar, mas eu quero ter as conquistas. E não é isso. Sim. A gente. É, que tipo de. É, que tipo de sensação que eu vou ter se eu ganho as coisas sem lutar por elas? É. É, Isso tipo. traz o amadurecimento. As virtudes que a gente carrega na vida, Uhum, tanto de atitude, né? Porque uhum, a atitude também faz a diferença na nossa vida. Muito do que a gente fica no pensar, então eu só penso, 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 penso o tempo todo. Eu, né, acredito muito na base da antroposofia, e a antroposofia fala sobre uhum, isso, né? Que sim, a antroposofia é uma ciência espiritual que liga os dois, né? Liga tanto o corpo físico quanto o corpo etérico, que é toda essa parte de uhum, sensação, de sentimento, de emoção, o meu corpo astral. Então a sim, gente se divide mesmo num estágio de pensar, sentir e o querer. Se eu fico sim. muito no pensar, só no pensar, sem agir, sem colocar o que eu quero no mundo, sem colocar minha mão no mundo,
eu não consigo realizar nada, eu me frustro e eu saio desse lugar de querer agir, fico no pensar, aquilo ali vai me trazer e vai me causar sofrimento. Sim. Porque eu não consigo colocar nada do que eu quero em prática. Eu não corro atrás de nada. Pra mim é tudo difícil. Pra mim eu só reclamo. É complicado. Eu não consigo. Isso não vai. Ah, eu não vou lá porque eu não... Gente, para e pensa. Dá pra fazer o quê dentro do seu possível? Se eu consigo fazer 2 posts por dia, 1 vídeo por semana, é isso que eu consigo fazer no momento. Exatamente. Eu não consigo fazer mais. Se eu conseguir, você vai ficar 24 horas, mas eu não consigo. E é importante ter esse senso Tô de falando do realidade. digital, mas um tamanho desse tamanho. Olha o quanto da nossa Sim. vida. Se eu não consigo limpar a casa toda Sim. semana ou fazer faxina toda semana, mas eu consigo só varrer 20 minutos, ou passar um aspirador 20 minutos, eu só consigo tirar o lixo, o pó, e deu. E lavar a louça diária. Acabou. Eu não preciso fazer faxina, entendeu? É tanta coisa, é a faxina da vida mesmo, da nossa vida. Sim. Né? O que eu consigo limpar, o que eu consigo trazer, o que eu consigo fazer. Isso é uma virtude, é você sentar e organizar e falar, agora eu vou dar conta disso. Sim. Essa é a virtude, inclusive, da ordem, né? É. E a ordem, ela precisa de um senso, acima de tudo, que às vezes as pessoas elas só acham que é organização, mas é de hierarquia. Então, você precisa colocar aquilo em ordem de importância. Exatamente. E a ordem de importância vem Deus, a família, as pessoas. E a minha amiga Material hoje, é a minha depois. amiga, a Bia, ela falou assim, essa semana, né? Bia, beijo pra você se você ver esse episódio. Ela falou assim, Feira, a gente só dá conta do que a gente quer dar conta. Se alguém falar pra você assim, não, eu não posso, não dou conta, não consigo, é porque ela tá dando prioridade pra outra coisa. E é verdade. Sim. Porque a gente só dá conta daquilo que a gente quer. Sim. A gente não vai dar conta de outra coisa. Então, quando as pessoas falam, não dou conta, peraí, mas alguma coisa você tá dando. Sim. Então, vamos olhar pro que você tá dando e depois a gente faz o restante e olha, coloca na listinha de prioridade, vê qual que é o próximo passo. Sim. São passos, né? Sim. Então, confiar no processo, na jornada que você vive. Eu falei do sentir, né? Do pensar, sentir e querer. Se eu não consigo, se eu só penso e fico e não ajo, não faço nada, eu sofro. Sim. E se eu não equilibro o meu sentir que tá no meio, é pior. Porque o que vai acontecer? Me desconecta totalmente. Eu vou ficar em desarmonia com as minhas 3 principais polaridades. Então, o que tem que estar bem dentro de mim? O meu sentimento. O que eu sinto em relação àquilo. Né? A satisfação que eu tenho em realizar algo para mim. O meu autocuidado, o que eu penso, o meu autoconhecimento. Tudo isso faz com que eu dê um passo de cada vez. E uma coisa também que eu até ia adicionar nessa questão que você falou sobre o sentir, sobre o querer e sobre o fazer, que também entra, que aí você fecha com chave de ouro, o conhecer, porque daí você amplia um pouco mais daquilo que eu posso melhorar ou sobre aquilo, enfim, aquela coisa de você ter um referencial que você pode melhorar. Sim. A virtude que você estava falando sobre agir, a virtude nada é mais do que uma força, uma força que ela vai acontecendo através do exercício de atos habituais. Ela é construída no seu cotidiano, né? Então, aquilo que repetidas vezes você faz, vai se tornando uma segunda natureza. Só que ela é uma força, realmente, uma força, uma potência humana que todos nós, como seres humanos, os filósofos clássicos, eles sempre colocam o ser humano como um ser intermediário entre Deus e entre um animal. Então, ou você pode seguir 2 caminhos, ou você evolui, olha para um referencial maior e você ascende, né? Você cresce, ou você vai no nível inferior e você vai se animalizando, que aí você vai, atendendo todos os seus desejos imediatos, e você acaba procrastinando, deixando todas as coisas para depois, projetos para depois, ou você pode ir olhando para e aí que entra esses atos virtuosos, eles estão se conectando com uma ordem superior, né? Então eu vou fazendo diariamente, e isso é muito importante, porque às vezes a gente olha aqui, nossa, aquela pessoa é virtuosa, a gente olha como se fosse uma impossibilidade de eu conquistar, como se fosse um Deus. Nossa, aquela pessoa, aquela mulher é muito virtuosa. Não, a maioria das mães, pelo menos que eu conheço, de muitas pessoas, são muito, muito virtuosas. Grande parte é inconsciente, isso é muito bom, porque quem escutar o podcast talvez entre em contato agora com essa percepção, porque realmente
ela é muito importante. Você tem que ser virtuosa no que você faz. Sim, e E são no que coisas... você consegue fazer. Sim, e são coisas assim, são coisas que você observa no seu dia a dia que às vezes você não dá valor, né? Eu comecei a fazer um desafio, um autodesafio de autocuidado diariamente, que todo dia eu falei que eu ia arrumar meu cabelo e me maquiar, porque eu estava completamente, tipo, zoada em casa, assim. E aí eu falei, cara, eu sempre fui muito vaidosa, onde está eu? E aí foi bem nessa época que eu estava olhando sobre as virtudes, e eu falei, poxa, eu preciso exercitar. Será que eu não consigo? E eu comecei a perceber que eu precisava só de 10 minutos por dia para fazer isso, né? E aí você vê, todo dia eu estou arrumada, né? Ou aquela coisa de que você... Às vezes eu deixava eu vou deixar para amanhã essa cozinha. Poxa, mas eu vou levar 5 minutos, 10 minutos para deixar tudo numa ordem. E aí eu vou fazendo... Você vai percebendo que você tem um esforço, é aquele esforço que faz com que você supere aquela preguiça, Sim. aquela resistência que existe natural. Tem um livro aqui que depois eu vou falar um trecho, que é Como Superar Seus Limites Internos, que é do Steven Pressfield. E ele fala que seria o contrário, a força contrária da virtude da fortaleza. Ele fala sempre que, naturalmente, sempre existe uma resistência. Sim. Que você vai ter que superar. E isso você que... É a sua atitude, diante daquilo que você consegue fazer esse tipo de superação. E à medida que você vai fazendo isso diariamente, você consegue implementando e melhorando. É porque aquilo, como se torna algo habitual, fica fácil, fica rápido, fica prático. Antigamente, eu falo, cara, eu antigamente era péssima na cozinha. Meu Deus do céu, era horrível. Eu lembro que eu postava coisa no meu Instagram das panelas queimadas, assim, eu falava, gente, eu sou um fiasco cozinhando. Hoje em dia, e aí eu às vezes olhava pra minha mãe e falava assim, gente, eu não sei como é que a minha mãe faz tanta coisa tão rápido. Que isso? Porque é uma virtude. Hoje em dia eu faço muito rápido. Às vezes eu vejo meu marido lá, tipo, limpando a cozinha, que nossa, eu adoro quando ele faz isso, né? Mas eu falo, gente, mas ele leva muito tempo, eu faço muito mais rápido, né? Então, olha, Porque você exercita, sim, exatamente. Olha só o ponto que você tocou. Lá na minha casa é totalmente ao contrário. Meu marido faz a comida e eu limpo as coisas, né? Então, tem dias que eu não quero limpar, tá? Ele sabe disso e não tô afim e vai ficar lá. E se não limpar, ele vai ter que limpar e assim vai ficar. Então, a gente se acerta assim. Mas ele consegue cozinhar muito rápido. Então, assim, ao mesmo tempo que ele colocou o feijão pra cozinhar, ele já tá colocando o arroz, ele já deixa picadinha a cebola e o alho. Aí ele já faz a carninha, ele já... É muito rápido. Quando eu vi, tá tudo no potinho. Falei, gente... Tipo assim, e ele acorda dele já... Porque é mágico, né? né? Hábito dele. Ele vai e é todos os dias. Ele cozinha todos os dias de manhã. Gente, como que uma pessoa consegue cozinhar carne? Sim. Não, e 6 horas da manhã? Fala sério. Eu cozinho todos os dias de manhã em jejum. Ai. E aí, eu faço um outro exercício, que é o exercício para exercitar a temperança. E o cheirinho vai vindo lá, eu vou acordando com que aquele é o cheiro. jejum. Às vezes ele tá fazendo moela de galinha. É estranho, 6 horas né? da manhã. E ele tá lá, e ele experimenta a comida, e vê se tá bom. E tipo, eu nem tomei café ainda, entendeu? Sim. E ele tá. É isso aí que você falou. O Exatamente. hábito. O hábito. E você vê, um hábito positivo, que porque vai ficando organiza toda a casa. Porque Uhum. assim, a mesa, ele faz a comida do almoço, que vai mandar pra minha filha comer, Sim. que vai ser a jantinha dela, e tem todos os dias. Sim. A gente não se bate com isso, entendeu? Sim, exatamente. Não vai ter aí o que a gente faz agora de almoço? O que a gente faz de janta? Não, tá organizado. Amanhã vai ser frango, amanhã vai ser carne moída, amanhã vai ser isso, amanhã é ovo, amanhã, entendeu? É organizado. Sim, não tem problema. Exatamente. E muitas vezes, é igual eu falei, às vezes você tá cansada, às vezes você tá... Cara, às vezes a gente tá doente. Quantas vezes eu fiquei doente, eu falei, eu tô doente, mas eu tenho que cuidar do meu filho. E aí você tem que... É muita virtude da fortaleza, você trazer realmente a força de Deus. Fala, poxa, Deus me ilumina aqui, porque hoje eu vou precisar de força, né? Eu vou precisar de força porque tá difícil hoje, né? E aí você fala, não, eu vou, né? Traz a motivação, vamos lá, que eu tenho que fazer. E muitas vezes a gente tem que realmente trazer essa consciência pra gente se firmar e vamos lá, vamos fazer. E às vezes, muitas vezes, diante dessa coisa da nossa preguiça que vem,
a nossa maior dificuldade é só se colocar perante aquilo que a gente tem que fazer. Tipo, lavou o primeiro prato, Ai. lava tudo. Não, só Tem que um- tem uma coisa. Eu não consigo lavar a louça sem limpar o fogão. Sério, aquele fogão, eu olho pro Sim. fogão, eu olho lá. Só que aí, sabe o que que eu faço pra me alimentar, pra eu ficar bem, Aham. nutrir espiritualmente? Que eu não é só lavando louça. Gente, é claro que a gente fala de estado Sim. presente, de mindfulness, né? Sim. Que a gente precisa trabalhar isso. Mas assim, é que eu só tô lavando a Uhum. louça e não tá acontecendo mais nada, que eu preciso me conectar. Mas eu gosto de ouvir um podcast, uma Uhum. aula, um vídeo que me chamou a atenção, ou uma live que vai acontecer Sim. naquele momento. Então eu tô lavando a louça, mas eu tô me nutrindo. E aí, sabe Uhum. qual é a sensação que eu tenho? Que eu tô fazendo a tarefa que eu tenho que fazer, mas que eu não perdi meu tempo. Ah, Então, olha, entendeu? Eu fico assim, sim. não, eu me alimentei. Aí, cara, eu tive um insight. A pessoa falou um negócio, eu tive um insight. Eu vou lá, apago correndinho, já anoto ali no meu negocinho que eu tenho aqui de mim pra mim mesma, sabe? Eu tenho isso também. Aí eu anoto ali. Caraca, eu tive um insight, entendeu? Porque eu só tava lavando louça, mas eu ouvi uma pessoa falando alguma coisa que vai me acrescentar. Então, esse é o meu autocuidado também, né? Sim. Então, eu tô lavando louça, eu tive essa sensação. Eu fui produtiva. Porque até o Jô Soares, antes de morrer, ele falou assim: qual que é o teu maior medo da vida? Perguntaram pra ele. Ele falou assim: de eu não ser produtivo Uhum. na vida. Então, Sim. esse é o meu maior medo. Não é o medo da morte, é o medo de não ser produtivo. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, é isso. Porque eu sou muito realizadora. Então, eu vou me dar uma tarefa. Eu falo, Uhum. quando que você quer que eu te entregue, Pri? Eu quero que você me entregue tal data, Fer. Sim. Cara, beleza. Eu vou dar um jeito, entendeu? Se eu Sim. assumir com você, eu vou fazer. Eu me enfio em tudo quanto é coisa, mas eu vou fazer. Uhum. Então, eu sou muito realizadora. Só Uhum. que isso vai me alimentando, né? Sim. E aí, quando eu tô exausta, cansada, eu tenho que saber me acolher. Exatamente. Porque daí você precisa trazer a ordem de hierarquia. Exatamente. Porque senão a gente se excede e acontece de você, enfim, o trabalho tá tudo certo, mas a saúde tá toda ferrada. Tem essa coisa que tu tava falando sobre virtudes, tem pessoas que às vezes se preocupam muito, e isso é uma característica até de uma pessoa imatura, em fazer um ato grandioso, virtuoso, mas quando você vê dentro de casa, ela tá totalmente desconectada com a família, ela não tá Sim. presente, ela não tá realizando as coisas que ela precisaria fazer, dando a atenção necessária para aquilo que realmente importa, né? Não dando a importância necessária. E pro mundo exterior tá tudo bonito, E é aquela coisa que eu sempre falo, depois, uma hora, o negócio pega, o negócio pega. Se não for naquele momento, em algum momento você vai perceber que enfim, os filhos sentem ausência, como que vai ser isso depois? Todo ato você vai colher sua consequência. E aí é nítido, porque o que Aham. acontece? Quando eu entupo demais de coisa pra fazer, quando eu sei que tem Sim. várias coisas acumuladas que vão me Uhum. despertar gatilhos de estresse, eu já Sim. sei o que vai acontecer. Então eu falo Uhum. assim, tá, vamos lá. Então agora eu sei que eu assumi tudo isso, então a última pessoa que tem culpa nessa face dessa terra é minha filha. Então se ela Sim. chorar, se ela fizer birra no momento que eu tô me maquiando, eu tenho que parar pra dar atenção pra ela. Sim. Isso é muito difícil, porque a gente não sabe reconhecer. E não são só os gatilhos de exaustão porque eu assumi coisas. São gatilhos do que eu não sei lidar. Sim. Então, por exemplo, eu não sei. Tem mãe que fala, Fer, eu não tenho paciência, eu não sei lidar com meu filho. Uhum. Não é que você não tem, você não pratica. Você não Sim. tem hábito de não ter, de não. Como é que é? Não tem hábito de não ter a paciência, entendeu? E assim, muita gente me pergunta sobre isso da paciência, né? Eu não consigo ter paciência. Eu sempre falo, você só consegue ter domínio sobre alguém se você tem domínio sobre você mesma. E você só consegue ter domínio sobre aquilo que você conhece. Então, se você não conhece a si, e você não conhece, porque para você exercitar a virtude da fortaleza, no mínimo você tem que saber suas fraquezas, porque é nisso que você vai ter que trabalhar. Você fala assim, cara, realmente eu sou assim, isso aqui é algo que é uma inclinação ruim, um hábito ruim meu, e eu preciso melhorar. Então, se você fala, cara, eu tenho um buraco porque eu sou impaciente, eu preciso exercitar. Por isso mesmo, eu preciso olhar para isso. Exatamente. E exercitar a paciência. Porque se eu não tô conseguindo ter domínio sobre a minha filha, como é que eu vou ter domínio sobre outras coisas? Como é que eu tenho... Será que eu já parei para olhar como é que eu sou paciente com outras coisas? Com outras pessoas?
Com o meu trabalho, com o esperar o meu projeto acontecer, esperar 5 anos para uma coisa se concluir, que eu preciso estar ali resiliente. Aí você começa a abrir para todos os outros campos de que é uma fraqueza sua. Exatamente. Porque a virtude da paciência, ela é totalmente necessária, né? Para a gente conseguir se conectar justamente com aqueles desejos, aquelas vontades, coisas que vão te preencher no nível muito maior, né? Então... Ô, Pri, você falou essa parte da mulher, né? O que a gente precisa enxergar, né? Nessas virtudes de fortaleza. Quando a gente fala de fortaleza, a gente fala de feminino. Quando a gente fala do feminino, como é que essa mulher que é feminina, né? Que ela você falou do arquétipo, né? De ser boazinha, de ser assim. Como é que ela não sai desse feminino, sendo essa mulher que é mais da guerra, entendeu? Da batalha, do campo de batalha. A mulher que vai na frente do marido, tipo escudo, entendeu? Ela não tá nem aí pros homens. Ela que faz o exército dela, entendeu? Como é que a gente não perde o feminino com isso? Tá. Isso é uma confusão que acontece muito. A gente não pode confundir a virtude da fortaleza com medir forças. Coisas totalmente contrário, né? Isso acontece muito. E eu entendo, porque tem muitas mulheres que têm algum tipo de ferida, algum tipo de ressentimento, alguma raiva que prevalece nela. Ela quer provar, ou às vezes, muitas vezes, ela está se sentindo não vista, né? Porque tem todas as necessidades que uma mulher, e a gente não sabe como é que foi a história dela. E realmente, principalmente as lacunas, como você disse, da infância, elas parecem muito quando a gente tá na maternidade. Sim. E... Peraí que agora eu me perdi, que eu tava... Da fortaleza, a gente tava falando do feminino. Do feminino. De trazer. Tá, do feminino. E aí, se você trabalha essa coisa de medir força, é a mesma coisa de você olhar para uma batalha, tá? Então, tá numa batalha, eu quero medir força com você. Eu quero ser mais forte que você. Quem for mais forte, ganha. E quem ganhar, eu vou impor aquilo que eu quero. E aí você faz o quê? Você entra no campo de inflexibilidade, você não vai conversar com o seu marido, você não vai reconhecer os seus erros, você não vai melhorar, você simplesmente vai impor. Então você vira aquela marrenta, mandona, e isso é muito ruim, porque a pessoa ela fica presa dentro de um universo interior, ela não se melhora. Acontece muitas vezes, se a mulher ela não percebe isso, muitos casamentos vão ao fim dessa forma. Como é que quando você a mulher vai... inverte os papéis, né? Inverte os Ela papéis. fica o tempo todo se colocando numa mulher masculinizada. Não no sentido de gênero. Tô falando no sentido... Fora da natureza dela. Trocar mesmo. Tipo assim, eu não trouxe a feminilidade para aquilo que deveria. Eu tô o tempo todo disputando. Sim. Como se eu quisesse me colocar no seu lugar. Então não tem a ver com gênero, tem a ver com atitude. Com atitude. E às vezes, a gente tem um casal que os dois são imaturos e o homem também faz isso. Sim. No tipo que já acontece, você vê às vezes você vê casais medindo força de vitimismo. Tipo, cara, aqui tá muito pior aqui no meu cenário e fica aquela coisa, não, mas aqui tá muito pior. Não, mas veja, eu tô sofrendo mais. Sim. E você fica, gente, como assim, né? E quando essa coisa de... Não é sobre medir forças, quando a gente está falando sobre virtude da fortaleza, mas sobretudo de você reconhecer a força um no outro e você incentivar o outro, né? Trazer não só sobre o exercício da fortaleza, não é só sobre mim, mas também sobre o outro. Então, eu vou deixar você mais forte porque eu amo você, E eu quero que você cresça, eu quero que você colha as melhores coisas. E por isso eu vou te dar as melhores condições para que você também cresça. Aquele ato de serviço, Porque a virtude, como ela é conectada com a ordem do amor, e o amor está muito conectado com o servir, então é bem isso, você está diante do outro, você serve o outro, porque é aquilo que... Você não está fazendo isso porque você quer alguma coisa em troca. Você está fazendo aquilo só porque você deseja o melhor para outra pessoa, Então, você faz isso com seu marido, você vai fazer isso com seus filhos. Porque o ato de serviço, que é uma das linguagens do amor, né? Ele é para os dois, né? A gente fala que, às vezes,
uma linguagem do amor se sobressai para uma outra pessoa, né? Que a gente tá falando. O Sim. que são as linguagens do amor? Só pra gente contextualizar, porque tem gente que não sabe. Sim. A linguagem do amor é atos de serviço, presentes, que tem gente que gosta de ganhar presentes Sim. mesmo. Mas presentes não é o presente, um anel de diamante, não é isso. Sim. É atos de presente. Olha o que eu fiz pra você, uma flor, uma carta. Simples. Lembrei de você. Lembrei de você. Palavras de afirmação, né? Que é a terceira linguagem do amor. Deixa eu lembrar da outra. Ai, qual que é a mesma? Toque e tempo de qualidade, né? Sim. São as 5. Então, se a gente pegar essas 5 linguagens do amor, qual que é a que mais sobressai? O ato de serviço, entre ambos. Mas, às vezes, você é mais do toque e eu não. Sim. Né? Eu não sou muito do toque, mas eu sou do tempo de qualidade. Se você passar um tempo de qualidade comigo, eu vou gostar muito mais do que se você ficar me abraçando. Sim. Então, essas linguagens, se a gente identifica no nosso parceiro, no nosso relacionamento, com as nossas amigas, inclusive, família e, inclusive, com os nossos filhos, a gente intensifica isso pro lado da pessoa, deixando o nosso relacionamento bem. Mas eu acredito que o ato de serviço é para ambos. Sim, sim. Né? Não se sobressai, tipo, só que eu gosto mais do ato de serviço. Não. Sim. Eu acho que ele é o que mais, assim, pega. É que o serviço é muito relacionado ao... É o se doar, né? Ao se doar, ao amor. Teve uma coisa, assim, que é curiosa. Até uma vez eu escrevi um texto falando sobre isso, que foi um desabafo que eu falei. Gente, quando meu filho nasceu, eu não sei o que eu senti. Eu falei assim, nossa, todo mundo fala que, nossa, é o amor da minha vida. Eu falei, gente, eu não senti isso. Conta da tua transformação, da tua jornada. Sim. Aí, assim, quando o Ian nasceu, foi estranho. Eu falei assim, nossa, saiu de mim. Sabe quando você fala assim, cara, não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Aí vem aquela criança, vem os desafios, vem todo... Aí teve vários desafios. O Ian, ele tem a PLV, cara, só chorava. E eu fiquei assim, eu também só chorava junto. Chora mãe, chora bebê. Chora mãe, chora bebê. E quem acolhe. Aí o pai acolhe. Ainda bem que tem esse papel aí bem importante de bastante paciência. E aí eu falei assim, gente, cara, eu só faço tudo por ele. Parece que ele não tem nenhuma empatia comigo, esse neném. E assim, eu falei, esse amor, né? Que as pessoas falam e tal. Eu falei assim, lógico, eu falava. Só que eu comecei a perceber, ao longo do tempo, que quanto mais eu me dedicava pra ele, mais eu amava. Então eu percebi o quanto mais você se doa e se sacrifica, mais o amor ele se fortalece. Então, toda vez que eu passa mais um dia, o sentimento que eu tenho, cara, eu amo mais ele do que ontem. Tipo, servir mais, tipo, é uma coisa que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que é algo que só você vivendo que você percebe. E porque você faz, realmente, você se debruça por um ser vivo, que não faz nada sem você. E ele não tá, tipo assim, não que ele não tá nem aí, mas assim, só você vai servir a ele. E você começa a estabelecer um amor totalmente genuíno, totalmente servil, totalmente, vou fazer tudo que eu puder fazer. A gente sai correndo, faz tudo e olha que doido isso. Você tem que se doar muito mais do que você recebe. Muito mais. Sim. Olha que evolução que você tem que ter com você mesma. Exatamente. Como é que você só se doa, sem receber praticamente nada em troca, porque você, né, deixa de ir no banheiro, você se doa. Então, essa evolução que você vive é muito, muito gratificante pra você. Porque você pensa assim, cara, eu me doei o tempo todo, olha aí, se desenvolveu, cresceu, foi alimentado, foi cuidado por mim e tal. Você pensa tudo isso. E aí vem na tua cabeça assim, nossa, mas quanta coisa eu deixei de mim, né? Mas não é que você deixou. Não. Aquilo fez parte do teu amadurecimento. Exatamente. Como mulher. Sim. Aliás, a ponte que a maternidade faz quando você se inclina para o serviço é uma ponte de amadurecimento muito alta. Então, você vai indo para as camadas muito mais superiores, porque é quando você... É aquela coisa, eu falei assim, que estranho, depois que eu me tornei mãe, eu meio que não tô nem aí pro que os outros pensam de mim, sabe? Eu parei de ficar, tanto é que eu até tive que fazer um trabalho interno porque antes eu era muito na internet, muito no Instagram e tal. Aí eu falei, nossa, eu preciso trabalhar a motivação para eu começar a reaparecer, porque antes isso era muito valioso para mim. Hoje, assim,
não é, E essa não história, é, não você é, tem não, que... não tem como medir, não tem como comparar, é incomparável, são duas coisas Sim. incomparáveis. Eu tenho que aparecer lá, desleixada, porque é a minha vida, porque eu tô vivendo isso. Ah, cara, por favor, né? Tem gente que não quer Sim, ver a gente descabelada, tudo horrível. Não quer ver, entendeu? Você quer ficar vendo. sim, Não é que vai ver só bonito, só coisa legal, só isso. sim. Mas não é isso. Só que às vezes, essa pessoa que tá lá do outro lado, Uhum. ela quer te mostrar aquilo como um pedido de socorro. Por favor, me ajude. Sim. E você tá achando legal ela mostrar uma maternidade real. E não é real. Uhum. A realidade é a gente ver com os olhos que a gente. Porque assim, não é a lente que você tá enxergando, entendeu? Sim. É Uhum. muito além, muito além. Então, eu acho que essa história de postar só exaustão tem que ter o equilíbrio. Só exaustão Uhum. e só a beleza entre o meio. Qual é o meio? Caminho Sim. do meio. E acho que o grande positivo é você mostrar porque a realidade, ela traz os desafios. Sim, Mas eu acho que o que é mais valioso hoje para alguém que está na internet, que está querendo ajudar os outros, é você compartilhar os seus ensinamentos que você teve com exatamente. isso. É. Que eu sou muito disso, né? Eu pego, eu estudo e eu sempre gosto, eu sempre concilio a minha experiência com aquilo que eu li e falo, olha, tá vendo? E aí eu conecto as coisas, né? Essa coisa das virtudes que eu vejo, eu li não tão relacionadas à maternidade, mas eu vou lá e faço gancho partindo da minha experiência. E isso é muito valioso. Aí eu vou lá e compartilho com as pessoas. E as pessoas falam assim, nossa, eu não tinha pensado nessa perspectiva, né? Sim. Então, isso que é interessante, né? Às vezes as pessoas vêm para mim e dá para ver que a pessoa tá com alguma crença, ela pergunta alguma coisa para mim e eu falo, não, eu não tô vendo isso. Eu explico pra ela, ela fala assim, nossa, mas é verdade. Eu nunca tinha olhado para esse ponto de Então, vista. é aquilo que eu te É, falei, é a lente que você olha, exatamente. E aí, né? se você traz a possibilidade, porque é isso, você trazer as novas possibilidades de você olhar aquilo e também não deixar aquilo como um problema pesado, né? Sim. Porque até nesse campo de hierarquia, os nossos problemas também têm hierarquia. A gente às vezes está reclamando hoje porque ai, que saco, tá chovendo e, sei lá, vou molhar, esqueci o guarda-chuva e lá. E, cara, amanhã, às vezes, tipo, teu pai tá doente, tá no hospital, e aí você vai falar assim, nossa, eu tava reclamando. Da E chuva. eu tava reclamando da chuva, né? Sim. Então, a gente, óbvio, a gente tem os nossos desafios, a gente vai dar essas reclamadinhas, né? Mas a gente não dá um peso tão grande para aquilo que não merece peso, né? Porque, sim, tem momentos em que a vida ela vai pedir atenção para uma coisa que é muito, muito séria. E você vai precisar exercitar realmente muita força, Tira o fone e né? arruma direitinho, assim. Isso. Aí. Tá caindo. Tá caindo. O que eu ia te falar, Hum, qual que é a diferença de valor e de virtude, né? Porque a gente. O sim, que às que vezes são as pessoas valores pra mim e o colocam. que que é virtude? Ah, valores, eles. Aquilo que você dá valor para algo, você vai perceber que cada pessoa ela tem um tipo de valor. Você, hoje, você vai perceber que os valores eles vão mudando. É a forma como você valoriza. Tipo, poxa, o que que significa para você saúde? Qual que é o valor que você dá à saúde? Quando eu era mais nova, para mim, eu valorizava muito um corpo bonito. Hoje eu já valorizo. Então, você vai percebendo que a gente vai mudando, né? Esse tipo de valores que também são importantes você ter consciência sobre isso, você querer melhorar a sua Sim. cartela, né, de valores. Agora, as virtudes, elas estão mais conectadas no nível de uma qualidade da alma, né? É como se fosse, é uma coisa, como eu falei, que ele está conectado com uma ordem do amor, é como se tivesse essa conexão com a verdade de Deus. É como se fosse o valor de Deus, nosso Pai, que te ensina, olha, filha, esses são os meus valores. E esses são os valores que eu quero que você dedique em vida. Então, eles são como se fosse uma ordem da natureza, de uma potência humana que a gente pode desenvolver se a gente quiser, é, e que ele está conectada com uma verdade absoluta, que é uma verdade que está conectada com leis naturais, com as leis da natureza mesmo. Então, quando você está se conectando com a virtude, você está se conectando com a sua natureza humana mesmo, de você se humanizar, né, diante daquilo que você faz. Você vai trazer sempre o sentido humano para tudo que você faz, seja no seu trabalho, seja com seus filhos, seja... Enfim, você vai perceber que tudo vai ter, aquilo que eu falei, tudo vai ter uma história e tudo vai ter tipo, a Nanda passou por aqui. Isso aqui tem Sim. cara da Nanda.
a Nanda fez. Não, isso aqui realmente é a Nanda. Então, você começa a perceber que prevalece uma presença sua diante das coisas que você faz, né? Diante de atos virtuosos. E aí você tem essa consciência e vai. Um exemplo, né? Quando eu fiquei grávida, eu fiz um vídeo pra mostrar pra todos os amigos, surpresa, e pra família também. Daí minha amiga mandou, porque sabe aquelas pegadinhas de estou grávida? Tipo, ela Sim. mandou, eu mandei o negócio do fígado lá, o meu fígado está super bem, na eco. Aham. Posso continuar bebendo e tal, mandei assim, né, no grupo. Daí minha amiga colocou assim, jamais você contaria assim pra nós. Você contaria, né, e tal. Sim. E daí eu pensei, coloquei lá, hoje eu já não contaria dessa forma. Eu ia fazer um vídeo, colocar lá no Instagram pra todo mundo ficar sabendo já ao mesmo tempo, já com o sexo do bebê e acabou. Eu ia pensar assim, tipo, tem coisas que a gente vai mudando, né? Vai. Aham. Mas você viu como você falou uma coisa, eu passei por aqui. É um registro que fica e as pessoas identificam que Sim. você faz aquilo, Sim. né? É uma Aham. virtude sua. Sim. Aham. Então, E aquilo tinha valor pra mim Sim. daquela forma. E é Mas uma. hoje já não. Hoje eu não faria daquele jeito. Hoje eu colocaria Sim. lá, viu, não viu. Sim. Não é que não tem importância. É Aham. porque hoje eu mudei. Não Sim. sei, não tô afim, não quero. Mas amanhã pode ser que eu queira fazer com tudo, entendeu? Que tem Sim. direito. Aham. Mas a Sim. gente muda, a gente troca. E tá tudo bem a gente mudar. Tá Sim. tudo bem a gente É ser o que uma se espera, né? metamorfose É o que se ambulante. espera que a gente mude, né? Que a gente vá mudando, obviamente. Todas Sim. as nossas Tá experiências. tudo bem hoje eu pensar assim, amanhã eu pensar assado, porque nós somos seres humanos e estamos em constante evolução. A Sim. gente tá aqui para evoluir. Uhum. E se a gente quiser mudar, tá tudo bem, porque aquilo faz parte do seu processo. Você vai mudar toda hora. Hoje eu gosto de Sim. rosa, amanhã de azul, amanhã de cinza, amanhã de E amarelo. é importante que, à medida que a gente muda e os valores mudam também, como exemplo, a virtude da fortaleza, ela faz parte das virtudes cardeais, né? Que são as 4 virtudes. Então, a fortaleza é a forma como eu me relaciono comigo. A forma como eu me relaciono com os outros é a virtude da justiça. A forma como eu me relaciono com o tempo é a virtude da prudência. E a forma como eu me relaciono com os bens materiais, a virtude da temperança. Então, se você vai perceber, dessas 4 virtudes, todas as outras, elas vão derivar. 4 é símbolo de totalidade material. A gente vê as referências norte, sul, leste, oeste. A gente vai vendo a prevalência das estações do ano, né? Que é outono, Os 4 inverno, verão, elementos. 4 elementos. 4 tem essa simbologia. Então, se a gente perceber até como uma metáfora das 4 virtudes cardeais e uma bússola, a gente pode colocar as virtudes como se fosse uma bússola. Sempre que eu me perco, eu deixo olhar para onde que eu tô indo, aonde que eu quero voltar, para onde que eu quero, como que eu fico mais próximo a uma ordem divina. Então você vai para a virtude da fortaleza. Então ela consegue trazer esse tipo de direcionamento para você novamente. Por isso que é muito bom, né? Porque às vezes você tá assim afundando e você fala, nossa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E acontece. Eu mesmo, várias vezes acontece. Eu falo, nossa, gente, nem eu tô me aguentando de tanto que eu tô reclamando. E aí eu falo, não, deixa eu voltar. Deixa eu voltar que essa não sou eu. E é complexo. É. Autoconhecimento é complexo. Todo esse assunto que a gente tá falando, você tem que ouvir com o coração. Sim. Porque se a gente levar só pro racional, a gente fala, isso aí é balela. Isso aí não dá certo. Isso aí é coisa de gente doida. Pra quê? Ai, entendeu? A gente tem que ouvir com o coração. A gente tem que se abrir, Sim. né? Sempre tá pronto e aberto para receber as coisas de uma outra forma. Às vezes a pessoa pode até estar te falando alguma coisa ruim. Mas para pensar, por que ela tá te falando aquilo? Sim. Né? As coisas, elas não têm um acaso, elas têm um porquê. Elas vêm até você por algum motivo. Sim. Né? E essa história, e também tem umas frases, esse microfone não tá parando. Tem umas frases assim, você só vê aquilo no outro, só aponta o dedo no outro, né? Quando aquilo tá em você. Eu acredito nisso, mas eu acredito parcialmente, porque eu acho que muita coisa que a gente reforça no outro também, o outro precisa olhar aquilo e dizer, caraca, será que eu tô assim mesmo? Não é só você achar que aquilo tá em você. Não. Você tem que olhar e perceber. E falar assim, nossa, por que aquela pessoa me falou isso? Acho que eu tô fazendo isso mesmo. Sim, é um exercício humilde. De você... Que nem minha amiga fala, você é muito chata. Daí eu falo, mas você também é. Então,
a gente tá tudo bem. Então, Aham. ela tem as chatices dela, eu tenho as minhas, né? E assim a Sim, gente vai. sim. Não é sempre que eu olho pra você que eu tô te apontando um defeito que eu também tenho, né? Que eu vou deixar de Sim, te falar. Ó, sim. Pri, por favor, né? Não colabora, não faça Eu, isso, não eu faça acho que aquilo. essa questão de você apontar e ter alguma coisa dentro de você, ele vai muito no ímpeto da motivação que você tem ao falar para o outro. Porque quando você tem uma intenção de ferir o outro, eu Sim. acho que isso tem um pouco a ver com você, sim. Mas quando você está no sentido porque eu quero ajudar o outro, eu preciso ser sincera. Isso acontece muito dentro do relacionamento. Cara, se você não tiver conversas importantes sobre aquilo que você não gosta no outro, seu relacionamento vai acabar. Ele vai terminar em algum momento. É. Relacionamento sem conflito acaba. É, a gente precisa crescer. É, Não é verdade? a gente precisa evoluir, A né? gente precisa Até os evoluir. conflitos fazem parte dessa Sim, evolução. sim. E aí, quando você fala com a pessoa e você aponta algo, porque aquilo tá te incomodando e você tá fazendo, cara, é, é um exercício super importante, que você tá ajudando mesmo, um exercício do amor mesmo, de um Sim. tipo de, poxa, eu quero te ajudar, a gente tem intimidade, queria falar alguma coisa. Lógico, tudo tem o seu jeito, a forma, você conhece a pessoa, é. Mas quando você fala de uma forma impulsiva, às vezes também não é sobre algo que tem em você, mas é porque é uma reação impulsiva sua. Sim. Você fala sem pensar, não pelo que você tem, mas aquilo que você está sentindo. Né? Aí É. você vomita aquilo, tipo, É tipo porque igual você falou assim, teu filho, pô, às vezes teu filho tá irritado, ele te belisca, te bate, eu falo, como assim você tá me Mas é batendo? porque Mas não é porque exatamente. ele tem raiva de É, mim, mas é que ele tá com raiva naquele momento. é, Não é sobre mim, é sobre ele. é, Você percebe? exatamente. Então É a gente não nesse sabe dar sentido. nome aos sentimentos. Daí o que que a gente faz? Desconta no outro. Exatamente. Ao invés de eu falar de mim, como eu tô me sentindo muito sozinha ou muito Uhum. triste. Eu estou com raiva. Sim. Não, eu aponto. Eu tô assim porque você me fez isso. Exatamente. Eu não falo de mim, eu falo de Sim. você. E aí você entra no campo do vitimismo, né? Que aí você É, não consegue sair daquele problema nunca. que a gente falou lá no Que lá começo. no começo, que daí é uma reação, porque essa é uma característica de maturidade, né? A pessoa é reativa, que é ágil por impulsos de acordo com aquilo que ela está sentindo. Né? Exatamente. Então, e se a gente fica direcionando as nossas atitudes baseadas no nosso campo afetivo, cara, ele muda muito rapidamente, né? É, É você, enfim, sair, igual eu falei, se molhar toda, ou um carro passar, você já mudou. é. Teu estado de espírito Teu ali. estado. Agora eu estou. Não, mas daqui a pouco vai voltar, né? Por isso que eu Uhum. reforço que felicidade, né, virtude, fortaleza, tudo isso que a gente falou, Uhum. autoconhecimento, amadurecimento, a maternidade, tudo isso Sim. somado à nossa vida, eu falo que resume-se em se é felicidade, a felicidade está. Ela não é, Uhum. ela é um estado de espírito. Exatamente. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem. Amanhã pode ser que eu não esteja. Então, Sim. o que é felicidade para você? Será que é conquista atrás de conquista? Ou será que eu preciso olhar para o meu processo que eu estou Uhum. vivendo nesse momento e tentar evoluir junto com ele? Caminhar essa jornada com Sim. paciência, né? Com. Sim. Não é passividade a palavra, mas é com mais tranquilidade. É trazer a Uhum. calma para as coisas, para a vida, né? Sim. E tentar enxergar que agora, nesse momento, eu não tô conseguindo fazer isso, mas eu vou Uhum. conseguir daqui a pouco. Mas Sim. o fato é nunca parar. Sim. E, e lembrar que é estar feliz e não ser feliz. Porque ser Sim. feliz é outra coisa. Ser feliz é ter Sim. coisas e não É, fazer coisas, né? inclusive, se uma pessoa é muito imatura, ela quer ficar feliz todo o tempo. Exatamente. Então, Não tem como o que que ficar. ela vai fazer? Ela vai fugir das responsabilidades, das É. coisas chatas. Ah, não, isso aqui é muito chato. Ah, ter filho é muito trabalhoso. Nananana. Porque ela quer ser feliz o tempo todo. É, E felicidade é estar. Então, o que, que você é, está fazendo para ser feliz? exatamente. Ela precisa, imagine, você precisa de estímulo todo o tempo todo, se for É. por isso. E por isso que a felicidade, ela está sobretudo naquilo que você se aprofunda dentro da sua vida. Quando você se aprofunda numa tristeza, numa coisa muito difícil e você supera, cara, isso é uma coisa muito forte dentro da sua vida, É. não é?
E a gente é mãe e a gente é livre, tá? Mãe pode fazer o que quiser, tá bom? Não fiquem rotulando mãe. Mãe pode fazer tudo. Só não pode sair correndo pelado na rua. Mas essa, como ninguém pode. Mas a gente ser livre, ser feliz dentro das nossas escolhas, né? Sim, Ter os nossos limites também para os nossos filhos e com a gente mesmo com amor. sim. Aham. A gente ter- Uma coisa que é importante até falar sobre essa questão da virtude da fortaleza, que eu falei, sempre que às vezes a pessoa, eu vejo muito hoje, tem muitos Instagrams que falam sobre virtudes. Eu também falo alguns direcionamentos sobre virtudes, mas eu vejo às vezes algumas coisas que parecem tipo uma receita de bolo. Faça isso, aquilo. Aí eu falo, se uma pessoa ela é muito imatura, ela olha para aquilo, ela vai olhar como receita de bolo mesmo e vai achar, não, não é isso. Se eu não fizer isso, aí vem aquela expectativa. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. Então, É. o que acontece? Uma coisa que é importante é você sempre olha para sua realidade, se instala na sua realidade. Tem coisa que não dá para você fazer hoje, né? Imagine eu falando aqui do meu autocuidado e blá blá blá. Cara, tem uma mulher uma mãe com um filho com deficiência, Sim. que é solo, blá 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 blá. Cara, ela vai olhar para mim e falar assim, Mas meu, essa mãe também precisa do autocuidado. sim, ela também precisa do autocuidado, mas assim, ela não pode se espelhar em mim, porque é a minha vida. Exato, ela tem que A encontrar o caminho Ela tem que dela. entender que ela é uma mulher muito virtuosa, ela tem uma fortaleza muito superior à minha, inclusive, né? E aí que Sim. ela trazer a consciência da sua virtude, da fortaleza no seu dia a dia, diante da sua realidade, né? Não ficar comparando ou querendo receita de bolo, porque virtude não vai te colocar no local de sofrimento. Se te coloca no local de sofrimento, não é sobre virtude, É, é sobre medir forças. exatamente. E aí você vai ficar sofrendo, né? E não é. A virtude é muito pelo contrário. Eu trago consciência da virtude, inclusive no âmbito terapêutico, para trazer consciência dessas questões no seu dia a dia, né? Diante daquilo, para ela conseguir trazer as motivações, para ela conseguir ter clareza de motivação, para ela perceber e se reconhecer dentro das suas ações, para ela ficar nesse, mas não para ela ficar se comparando, né? Que senão aí não tá certo. Que sejamos mulheres virtuosas. E, né, cada uma Exatamente. dentro das suas escolhas, Reconhecer, aham, reconhecer o que é bom pra si, né? dentro do que você pode, né? Exatamente. E Sem de, ser perfeita, sendo feliz. você sabendo que tudo bem, eu não sou perfeita, mas eu posso melhorar, né? É, Essa é uma coisa também que a gente tem que saber que tem alguma coisa sempre que eu posso dar uma melhoradinha com aqui, certeza. para não ficar naquela coisa sempre da mesma coisa, né? A gente, como ser humano, a gente quer desafio, a gente quer crescer. Isso é uma É, coisa que preenche a gente. sim. Como você disse do Jô Soares, o maior medo é não ser produtivo. É, eles falaram que ele falou que não era o medo dele, não era de morrer, era de Aham, não ser produtivo durante a vida. sim. E é isso. Que fique essa mensagem, que sejamos mulheres virtuosas, poderosas, sempre que a gente puder Uhum. ser, mas que a gente também saiba se acolher dentro da nossa vulnerabilidade, dentro das nossas, né, do que a gente tem de crença ainda para trabalhar, do que a gente Sim, precisa evoluir, que a gente se acolha. Que a gente não é sim, perfeita, mas que a gente todo o tempo evolua. Então sim. hoje eu sou melhor do que ontem. E se hoje eu não fui melhor, que amanhã eu não repita, Exatamente. né? Que eu Sim, sempre evolua. sim, Esse é o ponto. exatamente. Sendo mãe, sendo mulher, sendo É, esposa, filha, irmã. sim, porque E um dos exercícios importantes do amadurecimento é se autorresponsabilizar, né? sim, Então, e às vezes a gente faz, às vezes eu vejo o meu filho, cara, ele tá chorando muito no final do dia, eu sei porque ele tá a hora cansado, da porque bruxa. aí eu falo, mas é minha responsabilidade, eu acabei passando o horário, eu vou colher os meus, eu sei que eu vou colher. Às vezes Sim, acontece algumas coisas, eu falo assim, eu sei que ele vai ficar chato, mas enfim, é isso. é, Essa é a realidade, vou colher minhas consequências porque foi o que eu fiz. Eu exatamente. por enquanto, eu que fico direcionando a rotina dele, Aham, então se eu direciono errado, eu colho as consequências. E tá tudo bem, né? sim. Sou, é isso. Se acolha É, e pronto. tá tudo bem, essa é a realidade agora, Ô, né? Pri, você Hum, trouxe os livros e você queria deixar uma mensagem. Lê, sim, aham, sim. fala pra gente. Você tinha até comentado um pouquinho sobre falar um pouco sobre como exercitar essa questão das virtudes, né? E uma coisa que eu estava falando sobre saber, esse que eu falei que você falou,
sentir, Pensar, querer, sentir fazer, e agir, né? agir, conhecer. E um exercício que é muito importante é a gente exercitar o nosso intelecto, né? Que é exercitar nosso intelecto ativo, que faz parte do processo de ajudar no processo de amadurecimento, é inclusive você exercitar esse intelecto, né? Então, eu trouxe 2 livros sobre virtudes, que são os que aqui. Esse é maravilhoso, As Pequenas Virtudes do Lar. é maravilhoso. Georges Chevreul. Isso. Sim, e eles são. Ele vai falando sobre aquelas pequenas virtudes, paciência, o bom humor, e ele vai dando exemplos dentro do lar. É muito interessante e ajuda muito, assim, a Os você. marca-texto dela aqui. Eu sou dessas, né? E aí, não são livros assim que você vai ficar, eu vou terminar ele, vou ler. Não, ele é bom de você ler, às vezes, E é pequenininho, ó. estar consciente durante a semana e falar, eu vou exercitar esse. Porque como as virtudes, elas se entrelaçam. Um livro de cabeceira, ó. Livro né? de cabeceira. Uhum. Não é um livro extenso e, né, que vai ser 700 páginas. É um livro Sim. para ler antes de dormir, né? Para interiorizar, para se entregar para o sono. Que é legal porque você traz auto-reconhecimento quando você lê ele, porque você fala, nossa, eu faço isso. Ou você traz poxa, posso melhorar nisso. Sim. Né? Então, ele é bem interessante. Esse Então, aqui... ó, As Pequenas Virtudes do Lar. Depois, Fábio, lembra de colocar aqui, por favor, na descrição coloca. do vídeo para as mulheres saberem que livro que é. Esse é do professor Vitor Sales Pinheiro, que é um filósofo. Ele foi um dos meus professores também na formação. Virtudes no Cotidiano, ele lançou faz pouco tempo, tá? E o legal desse livro é que no final dele, ele tem um exercício de autoconsciência. De, assim, várias questões, que é como se fosse um auto-coaching. Você leva tapa na cara, só pra avisar. Nossa Senhora. E por isso que eu falo, não é um livro de você ler rápido, é um livro de você pegar e, poxa, essa semana eu vou olhar, vou fazer esse exercício e me comprometo a trabalhar isso na minha vida, com a minha família. E você vai perceber, porque muita coisa você vai ter que experimentar para você ver mesmo, né? E aí você vai se conectando, você vai se sentindo bem. Essa coisa do se arrumar, que eu acho legal, é que às vezes a gente não traz essa consciência, mas você uma semana sempre se arrumando, enfim, não precisa ficar gente, não é para super se arrumar nada. Básico. Perceba como que vai ficar o seu marido, como que o ambiente, como que você note as pequenas diferenças que fazem pela essa inclinação que você tem, né? Sim. E você vai perceber como isso ajuda. Virtudes do cotidiano. Isso aqui é legal para os hábitos que a gente falou. Sim, muito, muito boa. E tem esse livro aqui também. A Pri é muito maravilhosa, né, gente? Ela fez até na imersão que a gente fez, tinha Beethoven tocando. E depois que eu saí de lá, eu só queria escutar Beethoven, porque eu falei, nossa, é uma entrega absurda. A música clássica, ela traz muito que toca na gente, né? Sim. Tem muitas dessas questões com a música. E realmente, de fato, Sim. é muito bom. Depois me então, passa a música, não esquece. Eu vou passar. Inclusive, isso que você estava falando. Mas dá a dica da música. Que música que era aquela da... É a Nona Sinfonia? Era só que é de... Eu até procurei, assim, a raiz, mas eu não achei. Eu achei, tipo, outros artistas que fizeram, ensaiaram e está lá. Depois eu passo. Não, mas você não lembra o nome pra gente passar para as pessoas? Deixa eu ver aqui, ó. Senão depois a gente coloca aqui. Biblioteca. Quando você estiver lá aqui, no... ó. Eu acho que foi essa aqui, ó. Nona Sinfonia, só que foi... Aqui, ó. Violin Sonata. Beethoven Complete Sonatas for Piano and Violino. Isabelle Fauch e Alexander Vou anotar. Melnivok. Isabelle... deixa eu tirar uma foto, peraí. Tira uma foto. Melhor. É esse que você colocou, que é a sensação que a gente tá voando. Então, já falando, porque eu falei sobre os livros... A sensação que a gente tá voando é ótima. Uma coisa que também é algo que ajuda bastante, é uma coisa que eu faço bastante hoje. Inclusive, até se você entrar no meu Instagram, eu acabo usando muito isso, que é a simbologia. Né? Então, a música, ela traz símbolos, que são símbolos sonoros, que te conectam com sentimentos e emoções, que os grandes artistas são capazes de colocar dentro de uma música algo que você não consegue falar em palavras, né? Por isso que a gente, às vezes, entra num estado emocional, a gente chora, a gente ri,
mas a gente não consegue explicar o porquê. É uma linguagem. Não, eu já vou até mandar isso aqui, sabe por quê? Porque depois o Uhum. Fábio vai falar assim, cadê a foto da Cadê? música que você falou pra eu botar aqui? E daí eu não vou, deixa ele mandar aqui, que daí Que fica salvo na mídia do Whats dele, entendeu? sim. Então, eu hoje virou tipo um hobby meu. Gente, eu sigo muitos perfis de obras clássicas. Principalmente tem uns que é só sobre maternidade, aparecem fotos com os filhos, do cotidiano. Nossa. E aquilo tem um impacto tão profundo em mim, eu gosto muito de ver isso, porque são símbolos que te conectam, né? É, E até a referência, né, que você... Poxa, a referência da virtude da fortaleza. A Maria com o menino Jesus. sim. É Mesmo Nossa, que você não tudo tem seja. símbolo, né? A gente olha tudo Sim, como símbolo. sim. E tem alguns símbolos específicos que são símbolos, assim, que realmente parece que faz uma ponte com o céu. Assim, você É. fala, nossa, parece que Deus está aqui, né? E eu não sou católica, mas mesmo assim, cara, não tem como alguém olhar uma imagem da Virgem Maria e você ter um impacto, assim. Sim. Te dá um impacto. E parece que parece que é a virtude da fortaleza na tua cara. Assim, Porque tipo, é nossa, um símbolo de acolhimento, de, acolhimento. assim, de Aham. força. E você sabe Porque, a história daquela sim, mulher, você sabe o sofrimento que que ela ela teve, da teve, perda. gente. É isso. Exatamente. Então, isso é um exercício muito legal. Em vez de você ficar lá vendo as blogueiras que ficam reclamando na maternidade, só falando coisa ruim, se conecta com símbolos de imagem de mulheres no seu cotidiano, que tem bastante. Obras clássicas. Hoje em dia eu não tinha esse olhar, mas eu já morei fora, já morei na França. Eu falo, gente, ai, que oportunidade que eu não tive de ir lá naqueles museus e ficar olhando. E é uma coisa que hoje, tanto as músicas clássicas quanto obras clássicas, é uma coisa que está presente no meu cotidiano. É muito bom. Sim, É um muito bom. exercício. E eu comecei, eu colocava antes Aham. musiquinha de passarinho, ou de água, né? Ou quando eu tô me arrumando, ou de manhã, ou pra acordar, ou, Sim. né? Tô lá Aham. num momento, coloco uma música assim, pra me acalmar, inclusive. Uhum. E aí eu coloquei música clássica, gente, é fenomenal, porque daí você Aham. vai se conectando com aquela música mesmo. De fato, Sim. é muito bom. Isso é um É. momento de autocuidado total, porque você tá ouvindo. O autocuidado é Sim. porta de entrada. É porta de entrada, de saída e Sim. de relacionar. Então, Sim. o autocuidado é o que você ouve também. Sim. Claro que É. às vezes a gente gosta de escutar uma sofrência, né? Sim. Mas é maravilhoso quando você tá conectada realmente com essa música que tá te dando essa entrega. Sim, sim. É muito interessante. Ajuda muito nesse exercício interior, né? Sim. Essa simbologia. Eu trouxe aqui, agora é que eu perdi. Tá. Esse livro aqui que eu acabei falando um pouco, deixa eu colocar aqui, não sei se vai aparecer. Aqui, Essa esse aqui. aqui. Tô pra câmera errada. Como superar como superar seus Sim. limites internos. É que eu falei que ele só fala sobre resistência, basicamente, que seria a força contrária da virtude da fortaleza. E eu vou ler aqui um trecho aqui, só para a gente olhar assim com bastante seriedade para isso, tá? E ele falando aqui sobre a resistência. Vou até fazer um storyzinho que você tá lendo. Peraí. Só Tá, pra registrar vamos esse lá. momento. Vai lá, pode ler. A resistência é a força mais tóxica do planeta. Ela nos paralisa, faz de nós menos do que somos e do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, e eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois ela nos impede de concretizar a vida que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós um gênios especial. Gênios é uma palavra latina que os romanos usavam para designar um espírito interior. Quanto mais nossa alma pretende realizar, mais as forças da resistência se insurgem contra nós. Então, esse trecho eu achei muito, muito forte para fechar assim com chave de ouro aqui falando sobre a virtude da fortaleza e a importância, porque quando a gente não trabalha ela e deixa essa resistência superar a nós, a gente não vai conseguir ter aquela vida digna, que é aquilo que a gente veio para ser, aquilo que Deus estava pensando no momento do nosso nascimento. Olha, essa pessoa aqui, cara, eu quero que ela brilhe nisso. É a nossa força do mundo, a nossa individualidade. É a nossa individualidade, a nossa impressão, é aquilo que vai permanecer, mesmo que a gente não esteja mais aqui,
nunca mais vai deixar de O existir. nosso legado. É o nosso legado, a nossa história, aquilo que vai prevalecer. Então, eu acho que isso é bem importante, né? A gente... Lindo. É lindo, né? Até filmei aqui pra ficar registrado. Eu falei, meu Deus. E esse é um Bem outro na hora que livro. você tava falando o texto. Sim, e esse é um livro que, cara, é um livro muito, muito maravilhoso mesmo para você. Como que é o nome desse? Como superar seus limites internos, tá? Do Steven Pressfield. É muito, muito bom. Todo dia a gente tem que ler, né? Como superar os limites. Sim, Ai, e por Deus, acaso eu não pouquinho. tinha lido ele, eu comprei ele porque eu escutei de um podcast e fiquei. Eu escutei um resumo dele e falei, vou comprar. Aí ontem à noite eu peguei e comecei a ler ele, quase metade, e falei, nossa, esse livro tem tudo a ver com essa questão da fortaleza, porque ele é o contrário, ele tá falando sobre o contrário, sobre as coisas que ficam fazendo esse tipo de resistência, às vezes, e a gente precisa ter mais força para superar, mais força para superar, e que faz essa conexão com a nossa alma, né, com o nosso espírito. Sim, com certeza. Amei, Pri. Amei, obrigada. Que bom! Obrigada. Fala só uma frase pra mim, ou alguma coisa que você queira falar. Uhum. Maternidade é... Maternidade é a possibilidade de você materializar uma ordem divina, aqui na Terra. Acho que é difícil, né, falar em uma frase, mas eu vejo muito a maternidade como algo muito, muito, muito divino mesmo, para uma mulher. É você ter uma experiência superior na sua vida. Lindo. Forte. É divina, potente, é mulher de fortaleza e virtuosa, né? Estilo é demais. Gente, eu amei esse episódio, amei, porque falar de autoconhecimento é o tempo todo, né? A gente tá Sim. o tempo todo relembrando o autoconhecimento. Então, quando eu trago assuntos de educação, de tudo, de filho, de mulher, de Sim. tudo, o tempo todo a gente tem que estar relembrando e se reconhecendo, né? Sim. Pra tudo nessa vida. Então, esse assunto tem que estar em pauta o tempo todo. Sim. Cuidar Inclusive, da nossa alma. sim, né? essa questão da virtude tem que estar sempre, porque à medida que você vai amadurece, amadurece mais, você tem um novo olhar sobre aquilo que você... Aquela coisa, você pega um livro hoje, você pega um livro daqui a um ano, é outro tipo de leitura. Você tem que ficar Exatamente. constante mesmo. Todo dia. Uhum. Obrigada, Pri, pela Eu tua que participação. agradeço. Gente, sigam a Priscila aqui. Fala o arroba. Deixa o arroba Priscila aqui. Kondo. A gente vai colocar aqui também na descrição, mas é importante ela falar para deixar registrada. E a gente vai se ver muito ainda, porque eu acho que, né, com nos certeza. bosques sagrados da vida, nas imersões de autoconhecimento, que eu quero participar de várias ainda, porque essa não foi a primeira e nem a última, com você, principalmente. Então, gente, fiquem com Deus. Amei o nosso episódio. Obrigada. Obrigada, Nanda. Segue a Pri lá no Instagram dela, porque tem muita coisa falando de virtude, de fortaleza, de tudo que a gente precisa ouvir o tempo todo. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada. Pra lá. Beijo. Tchau, gente.